Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, começa aqui mais um Direto ao Ponto, gravando hoje dos estúdios do Canal Rural Mato Grosso. Tenho o prazer de ter aqui comigo o Dr. Tiago Abreu, que é juiz de direito, também já foi presidente da Associação dos Magistrados, agora é Relações Institucionais da Associação dos Magistrados do Brasil. É isso, doutor Tiago? Seja bem-vindo. Prazer, Glauber, ouvintes, telespectadores do Canal Rural. Para nós é uma alegria poder prestar esses esclarecimentos, dar essa entrevista, compartilhar um pouco das experiências que nós temos, né, na judicatura. É isso mesmo, fui presidente da associação por 2 mandatos aqui no Mato Grosso, algo que me honrou muito, e agora estou auxiliando a nossa nacional em Brasília na qualidade de diretor institucional. Perfeito. Doutor, a sua trajetória jurídica, o senhor começou a primeira comarca, por onde foi? Que geralmente tem que começar no interior, depois ir para a capital. O senhor começou por onde? Eu comecei em 2004, eu passei no concurso e iniciei minha carreira em Peixoto de Azevedo. Uma comarca bastante distante da capital à época, né? Continua sendo até hoje, bastante complexa, difícil, mas eu agradeço a Deus por ter iniciado ali, que foi um laboratório para mim, e ali eu aprendi muito, né? Juridicamente dizendo, a gente teve várias experiências ali que enriqueceram demais a minha carreira ao longo desses quase 20 anos aqui no estado de Mato Grosso. Então ali foi meu início, né? Então o senhor já foi para o interior, né? Então o senhor já teve a experiência, por exemplo, também com o agronegócio mato-grossense e tudo, então teve todo esse contato já desde cedo. Sim, essas comarcas no interior eu tive a oportunidade de passar por Peixoto, Matupá, Sorriso e Sinop, né? Então são cidades onde o agronegócio é muito forte. Peixoto na época era mais a pecuária, Peixoto e Matupá, e Sinop e Sorriso já era mais o agro mesmo, a soja, o milho, enfim. Então em todas essas comarcas, né, a gente teve o contato direto com as causas agrárias mais variadas possíveis, né? Perfeito. Vamos começar falando sobre, quer dizer, a gente está no momento brasileiro, né? A gente vem que sempre uma das grandes preocupações que a gente tem no agronegócio brasileiro é a segurança jurídica, né? Essa questão toda de segurança jurídica. E eu queria, por exemplo, que o senhor comentasse uma coisa que nesse momento está muito tênue, está muito conflitante, que é a questão de invasões de terras, né? Então a gente tem, recentemente, a invasão lá da Suzano, a gente tem no Mato Grosso do Sul várias invasões, né? E como é que o senhor vê essas questões todas de invasão? Por mais que teve até comentário lá, que o movimento do Sem Terra é um movimento legítimo, então alguns acham que não, outros acham que sim, enfim. Mas eu queria que o senhor fizesse um comentário, né, dentro do mundo jurídico, como que está sendo hoje o procedimento. Por exemplo, eu tenho uma propriedade, né, e simplesmente tem uma invasão das pessoas na minha propriedade, qual que é o direito que eu tenho, como é que eu fico, realmente existe... O produtor ele fica muito insuficiente nesse momento. Como é que o senhor poderia falar? Glauber, a nossa legislação ela é muito clara. O Brasil adotou um modelo, tanto no Código Civil como na própria Constituição Federal, ele criou um arcabouço de garantias da propriedade privada. Nós somos uma sociedade que garante o direito à propriedade privada. Então, no Brasil, não teríamos hoje, com a legislação que nós temos em vigor, infralegal e com a Constituição Federal, possibilidade alguma de se estabelecer um comunismo. Para que isso ocorra, para que haja uma divisão de terras, nós precisaríamos mudar não só a Constituição, como todo o nosso arcabouço legal. Então, é o primeiro ponto que às vezes a gente vê muitos produtores, pessoas preocupadas com essa situação. Então, não vejo possibilidade. E para que haja uma mudança dessa, nós precisamos de uma movimentação muito grande no Congresso Nacional e algo que não acredito que ocorra. Mas agora, tudo bem, doutor, mas o que o senhor está dizendo é uma realidade que a gente pensa nisso. Mas agora, por exemplo, invade o pessoal sem terra lá na minha propriedade. Aí é o seguinte, eu vou na polícia e a polícia fala assim, não posso tirar, não posso fazer nada. Ou seja, eu tenho que recorrer para o judiciário. Aí o juiz muitas vezes não dá o liminar para tirar as pessoas. Aí é um outro ponto, né, que eu vou entrar agora a tratar dele um pouco mais a miúde. Então nós temos hoje a garantia legal da propriedade privada.
e nós temos um outro lado, um movimento, e muitas vezes existem movimentos legais e existem movimentos ilegais. MST, vamos falar do MST. Ele é legal, ele é legítimo? Existe legitimidade na reivindicação, mas não existe legitimidade na invasão. Então nós temos que separar essa situação. Caso recente agora da Suzano, a gente vê que claramente aquilo ali foi algo orquestrado e que foi, né, com certeza, um abuso. E o judiciário não pode coibir, não pode ser leniente com o abuso. O que ocorre muitas vezes é que a gente sabe que por trás disso existem manobras e muitas vezes se coloca idosos, crianças, menores dentro desses pseudos assentamentos e acaba gerando o quê? Acaba gerando o judiciário, na hora de expedir uma liminar, o juiz na hora de analisar, essas peculiaridades acabam influenciando e acabam, às vezes, demorando um pouco mais para se ter a rapidez para a retirada da propriedade privada de uma invasão. Aquela liminar, por exemplo, que teve no Supremo, não atrapalha de tirar as pessoas? O Supremo teve uma decisão recente que eu digo no início da pandemia, quando se iniciou a pandemia, por conta da dificuldade, por conta da própria peculiaridade da questão pandêmica no Brasil, houve uma decisão que criou um pouco mais de regramentos para que seja, vamos dizer, despejado, desalojado, tirado essas pessoas. Mas isso eu creio que deve ser revisto com o fim da pandemia. Agora, a jurisprudência no Supremo, a jurisprudência nos nossos tribunais superiores, elas são meio que uníssonas no sentido de garantir o direito à propriedade privada. O que ocorre, às vezes, é uma demora na execução do cumprimento dessas ordens. Por quê? Por conta disso que eu te falei, muitas vezes ocorre o envolvimento de idosos, crianças, enfim. E ocorre também e aí cada corregedoria, cada tribunal de justiça tem por conta dessas peculiaridades, eles têm algumas atitudes ou ações que são tomadas para que não haja nenhum tipo de constrangimento na integridade física dessas pessoas que invadiram, né? Mas o judiciário, e eu posso afirmar com relação ao judiciário aqui do estado de Mato Grosso, a jurisprudência nossa aqui é firme no sentido de garantir o direito à propriedade privada. E o que se recomenda numa situação dessa, já que nós estamos dentro do bate-papo, né? Quando houver rumor de invasão ou qualquer tipo de coisa nesse sentido, o proprietário já deve estar monitorando essa situação e manejar as ações, às vezes até de maneira a prevenir uma eventual invasão quando for possível. Nós temos instrumentos hoje legais. Mas ele pode contratar uma escolta com armas, essas coisas? Não. Mas era isso? É legal isso, no caso? Isso é legal. Você contratar uma escolta na sua propriedade particular... De segurança, não tem impedimento algum. Não há impedimento na legislação que haja esse tipo de coisa. O que há impedimento é, eventualmente, um crime ou qualquer coisa nesse sentido. Mas a Guarda Armada... Eu contratei segurança, tá armado. Aí, de repente, chega lá um grupo de 10 cabra lá e com foice, não sei o que, e quer entrar para dentro da minha propriedade. E daí? O cara vai fazer o que? Vai pegar aquela arma e vai dar com a coronha ou ele vai dar um tiro para cima? Ou qual é o procedimento? Ou é mais fácil chamar a polícia? Ou dar um tiro para baixo? Ou dar um tiro na perna do cara? Enfim, parece estranho que eu estou te falando, mas é tênue, né? Hoje nós temos algo até que é elogiável desse atual governo do estado, né? O governador Mauro Mendes, que são as patrulhas rurais. A gente tem que procurar incentivar esse trabalho. Porque a Guarda Armada, como eu estou dizendo, particular é possível, qualquer empresa, qualquer propriedade pode ter. Mas não há possibilidade de se dizer que pode atirar, é para conter, é para não permitir que entre, mas jamais a gente pode falar que a Guarda Armada vai poder matar para poder defender a propriedade. Essa situação é uma situação que a polícia, em casos excepcionais, acaba cometendo ou tendo que agir para conter uma força, né? Um abuso muito grande. Então, o que a gente incentiva e o que deve ser incentivado é a patrulha rural, feita pelas polícias militares, que tem funcionado em muitas regiões, orientar os produtores rurais a, quando houver rumores nesse sentido, entrar com as medidas judiciais cabíveis, por exemplo, o interdito proibitório. O interdito proibitório é um instrumento jurídico que permite que haja essa guarda ou da propriedade antes que haja a invasão, né?
E hoje a gente tem visto no Mato Grosso, principalmente nessas regiões de Sinop, Sorriso, já tem as comunidades, os fazendeiros têm criado associações, e já existem várias aí no Mato Grosso, e as associações têm feito esse trabalho também em auxílio ao próprio patrulhamento rural, de monitoramento das propriedades, né? Agora, dizer que a invasão é legal na legislação brasileira, não é legal. E existem, então, instrumentos para que a gente possa coibir tudo isso daí, né? Eu então creio é preciso... Nós vamos para o intervalo, né? Então, já voltamos falando sobre esse assunto. É preciso, na verdade, se precaver, tem que ficar atento, né? Ter gente, coisa, orientação e tomar as medidas cabíveis antes, né? Nós vamos para o intervalo e já voltamos, você não saia daí. De volta direto ao ponto, falando com o Dr. Tiago, que atualmente é diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira, Associação dos Magistrados do Brasil. Doutor, a gente ia falando sobre a questão de invasão de terra, está sendo bastante interessante, orientativo. Vamos supor assim, o senhor estava falando que o importante é não deixar invadir, não deixar acontecer, mas muitas vezes, nesse caso, acontece, né? A pessoa não viu, não sabia, e aí realmente você está na propriedade, uma propriedade produtiva, que está plantando soja, está pecuária, e essas pessoas entram lá para dentro e geralmente eles colocam mulheres, crianças, idosos, que é exatamente para poder prejudicar e dar um contexto social do negócio. Aí nesse caso dificulta um pouco mais, é importante não deixar acontecer, mas se acontecer, qual que é a medida cabível? Aconteceu a invasão, ela se consolidou, o proprietário tem que entrar com a ação judicial cabível, né? No caso, ela já estando invadida, ele tem que pedir uma reintegração de posse. Se ela não está invadida, né? Se não chegar, ele pode pedir um interdito, que é o que eu te falei, que é o preventivo. O interdito previne. A reintegração é depois que o ato já está consolidado. Aí o judiciário é obrigado, dentro das normas nossas, falo daqui do estado de Mato Grosso, numa situação consolidada, você precisa fazer um estudo antes do cumprimento dessa eventual liminar proferida, tem que ser feito um estudo do local, do ambiente, né, da ocupação. E esse estudo, normalmente, ele não é feito a toque de caixa, às vezes ele demora, tem alguns detalhes que precisam ser feitos para preservar o ser humano que está ali. Porque o judiciário olha para a situação como um todo, né? E isso pode dificultar. Então, o que o produtor ou os produtores, e o que eu tenho visto e entendo como sendo uma boa prática e que soluciona muitos dos problemas, as associações, então as regiões aí do estado que já estão organizadas em associações de produtores rurais, essas associações têm uma facilidade muito maior, primeiro, de ter um assessoramento jurídico. Segundo, de ter uma resposta mais rápida numa eventual ação de grupos com o intuito de invadir terra. Porque, Glauber, é importante a gente destacar, o MST, como um organismo social organizado para pleitear fracionamento de terras, destinamento público de terra, é legítimo. Em toda a sociedade você existe e isso na democracia funciona. Até o que a gente Agora, o que nós não podemos permitir, nem concordar, e a nossa legislação não concorda, é com a invasão ilegal, a ilegalidade. Isso não, e o judiciário sempre coibiu e nós temos um histórico de coibir. Muitas vezes a resposta não é tão rápida, mas ela é efetiva. Agora, nada impede, né, doutor, que a gente sempre fala, até algumas vezes conversando ali, até é você simplesmente pegar, né, como você pega Lucas, Sorriso, Mutum, foram assentamentos, mas foram assentamentos legais, ou seja, tem uma propriedade, mesmo que eu tenha uma propriedade, né? Aí o que acontece? Você é do Movimento Sem Terra, você chega lá e fala assim, olha, tem um grupo lá e quer adquirir um pedaço, chega lá, conversa com o proprietário, olha, nós queremos aí fazer um projeto para pegar uma parte da sua fazenda, mas daí, ou seja, é feita a venda daquela coisa, quer dizer, o governo mesmo adquire, é indenizado, é outro modelo. Hoje nós temos um ministério que cuida dessa situação, que é o Ministério de Desenvolvimento Regional, nós temos um órgão, que é o INCRA, que tem a possibilidade, tem a incumbência de fazer análise das propriedades rurais, e nós temos o Estado como um grande proprietário hoje de terra. A União e o Estado possuem terras. E óbvio que esse instrumento de fracionamento, ele ajudou a impulsionar muitas regiões do Brasil. Como você disse,
Lucas do Rio Verde, Sinop, Primavera do Leste, Terra Nova do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Colniza, Apiacás, em todos esses lugares, todos esses municípios, se a gente for avaliar, existiram colonização, mas uma colonização ordeira dentro da lei e que trouxe pessoas de outros lugares, de outras regiões do Brasil, para povoar e para produzir no Mato Grosso. Então, o que a gente tem que lutar é que esses instrumentos funcionem e que haja políticas públicas para atender. Existe possibilidade de atender a todos, né? Mas nós não podemos, óbvio, nem concordar e nem aceitar qualquer tipo de invasão, né? Agora, doutor, uma coisa interessante também, outro modelo que existe, que eu vejo que é uma prática meio que recorrente, eu mesmo fui olhar uma propriedade, né, nessa semana, e estava olhando lá, é uma propriedade que realmente está bastante tempo parada, né? Então o proprietário é lá de São Paulo, aquela coisa toda. Então lá a propriedade, então essa propriedade era pastagem, né? E meio que acabou sujando a pastagem. E aí eu entrei no fundo, para vistoriar ela, entrei na fazenda e no fundo, depois olhando, quando foi para pegar a sedezinha que ela tinha lá no fundo da fazenda, quando eu passei assim, eu vi um barraco, assim, aí depois já vi outro barraco, né? Vi 2 barracos. Aí falei, vou lá dar uma olhada. Aí foi olhar, o que acontece? Os caras fazem um barraco, né? Faz aquele barraco lá, chega lá, dá uma limpada em volta ali, planta alguma coisa ali, aquela coisa, acho que tira foto, marca aquela coisa. E daqui, por exemplo, fica lá e deixa aquele barraco lá para ver se ninguém vai desmanchar, não vai acontecer nada. Eu acho que depois passou, o proprietário não veio, a pessoa meio que, né? Depois de 2, 3 anos, os caras viram que ninguém veio, ninguém destruiu o barraco, a pessoa realmente entra para dentro do troço. E aí fala que está lá, que está já há quantos anos. Nesse caso, por exemplo, se o proprietário não cuidou, passou lá 3 anos, e aí o cara foi para dentro e falou, não, eu já estou aqui há 3 anos, e o cara registrou aquilo, o cara vai ter uma complicação, o dono da fazenda, não vai? Nós temos aí um outro instrumento legal que prevê essa situação, porque ao mesmo tempo que a gente garante, o direito brasileiro garante o direito de propriedade, o dono tem que ser dono, tem que exercer o munus dele, que é ser proprietário. E se ele deixa a situação meio abandonada, nós temos o uso capião. E o que é o uso capião? Nós temos uma modalidade de uso capião que é o extraordinário, que você não necessita nem de posse pacífica e nem de boa-fé. Então, é essa situação que você falou. Uma área que está, entre aspas, pseudo-abandonada. Alguém entra, começa a trabalhar nela, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, ele tem o direito de usucapiar aquilo. E ele passa a ser dono porque ele estava exercendo o munus de dono. Quantos anos hoje já dá o direito do cara? Vamos supor, o cara entrou lá, ficou, que nem eu falo, do jeito que eles fazem, é que eles não fazem assim, eles não entram para dentro e vão abrindo e vão pro... Eles o uso capião extraordinário, que é o maior que eu te falei, é os 10 anos. Deu 10 anos de abandono total, sem que o proprietário que tem o registro do imóvel no nome dele tenha exercido qualquer tipo de atividade nos na área. 10 anos ele dança. Ele perde a propriedade, né? Mas, ou seja, essa pessoa que invadiu, ela tem que estar os 10 anos lá. Ele não pode chegar, ficou cuidando lá, passou 10 anos, ele vai lá e entra. Ele tem que exercer o munus de proprietário, né? Exercer atividade, realizar benfeitorias, pagar inclusive impostos sobre a área. Nós temos o ITR na rural, como temos o IPTU na urbana. O cara tem que ser bem relaxado, né? Tem que ser bem... Doutora, a gente está indo para o final, eu queria só fazer um comentário, até você falou do governador Mauro Mendes, o governador até na COP ali, né, ele falou sobre a questão de um produtor que ele desmatou, né, dele desmatar e ter a expropriação da sua terra, né. Como é que o senhor vê essa questão desse comentário? Eu na época eu vi e até fiquei meio perplexo, porque nós na legislação brasileira não temos nenhum arcabouço legal que permita que o produtor perca por uma situação como essa que o governador sugeriu. A única possibilidade de você perder a propriedade é quando há o tráfico de drogas ou a plantação de drogas dentro dela. Aí a própria ilegal, plantio ilegal, porque agora tem o plantio legal. Agora, né? Plantio ilegal de droga dentro de uma propriedade rural, ela pode ocasionar a perda da propriedade, mas é um único fato. Então, para que ocorresse aquilo que o governador naquela COP sugeriu, precisaria alterar todo o arcabouço legal, né? E não vejo, assim, não avalio como sendo o caminho natural. Há a possibilidade de você inviabilizar, vamos dizer, a destruição da floresta de maneira ilegal. A gente vê muito isso, acho que é um ponto importante, Glauber, a gente vê demais
a se falar em crédito de carbono, na floresta em pé, mas nós não temos nada prático nesse sentido. Então, aqui é um profissional que trabalha no direito há mais de 20 anos e conhece, né, está num estado eminentemente produtor, que pode afirmar, o dia que nós tivermos uma legislação clara a respeito do crédito de carbono e o dia que, de fato, a reserva legal deixar de ser um ônus para o produtor, ela vai existir a inibição natural de qualquer tipo de destruição ilegal de floresta. Agora, nós precisamos ter e tratar com seriedade essa situação. Por quê? Eu digo isso porque existe, dentro da legislação brasileira, uma coxa de retalho com relação à reserva legal. E isso não existe em lugar nenhum do mundo. Hoje a gente fala em 80% de preservação no bioma amazônico. Não existe legislação no mundo que se preserva 80% de uma propriedade particular sem nenhum tipo de benefício para o produtor que está preservando os 80%, não só para ele, mas para toda a coletividade. Porque esses 80% não é dele, é da coletividade. Então nós precisamos repensar isso. E agora com a ministra Marina Silva no meio ambiente, com essa boa vontade de querer trabalhar isso, acho que nós temos condições de movimentar o arcabouço legal brasileiro para que a gente traga segurança e traga, então, condições de monetizar esse ativo que hoje encontra-se em berço esplêndido. Tá certo. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado aí por sua presença no Direto ao Ponto. Eu que agradeço, estou à disposição, Glauber. Tá aí, concluímos mais uma entrevista super especial, muito interessante, essa você não vai perder, replicar, que é muito, muito esclarecedora. Até o próximo programa. Direto ao Ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.